Sejam bem-vindos ao nosso módulo e na nossa primeira aula do curso de Psicanálise e área de Saúde Emocional e Saúde Mental. Nosso módulo de hoje é Ética Psicanalítica ou Ética Profissional e eu quero desejar a você, aluno de um dos nossos cursos, que é um prazer tê-lo aqui novamente em uma de nossas aulas. Você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube também seja bem-vindo e aproveite essa aula que eu creio que vai ser muito proveitosa para a sua carreira profissional e talvez para a sua vida pessoal a nível de autoconhecimento e gestão das suas emoções. Bom, quando a gente fala de ética, a gente, de uma maneira bem peculiar e a grosso modo falando, a gente vai falar de ética e a gente costuma usar essa palavra ética para falar, se referir a se uma pessoa tem ou não educação. Né? Diz assim, fulano, Beltrano não tem ética nenhuma, né? O político não tem ética, etc. e tal. Então, a gente vai tentar, nesse curso, nessa disciplina, desmistificar a ética psicanalítica ou ética profissional para a gente poder entender um pouquinho melhor esse contexto. Bom, na filosofia antiga, a ética era vista como a formação do caráter do indivíduo com o objetivo de guiar a racionalidade em relação aos seus impulsos. Né? Então vamos prestar atenção nisso. A questão dos apetites e também dos seus desejos. Então, a ética, numa visão antiga, dentro da filosofia, ela trabalhava com impulsos, apetites e desejos. Bom, então a finalidade da ética, na verdade, é direcionar a vontade, né, no caminho, na direção do bem e também da felicidade. Quer dizer, a ideia aqui é que esses impulsos, esses apetites e esses desejos levem o indivíduo à felicidade, ao caminho da felicidade. E, ao mesmo tempo, moldar, né, o seu comportamento, a sua maneira de agir e moldar o seu caráter. Bom, isso aí dentro de um contexto de uma vivência, de um modo de vivente, dentro, é claro, de uma comunidade, no contexto sociopolítico, né? E para a gente poder entender que a ética ela funciona muito bem dentro de um contexto de sociedade ou de um mundo, né? Que as pessoas estão vivendo em sociedade. Independente se essa sociedade ela é mais evoluída ou mais atrasada ou mais arcaica, né? Quer dizer, o homem no tempo das cavernas, ele vivia em sociedade. Se a gente fizer um comparativo, alguém vai dizer assim, não, mas aquela sociedade era muito mais atrasada do que hoje. Para outras pessoas, elas terão uma visão totalmente contrária. Vão dizer, não, a sociedade moderna ou a sociedade contemporânea, ela é muito mais complicada do que a sociedade lá do tempo do homem da caverna. Então vamos, né, tentar entender isso de uma maneira mais fácil. Bom, essa filosofia antiga, essa ética filosófica da antiguidade, visava alcançar a harmonia entre o caráter virtuoso do indivíduo e os valores que esse mesmo indivíduo, de forma coletiva, trabalhava a nível dos fundamentos da sua virtude. Então, vamos trabalhar, vamos entender isso, para a gente não ficar aí pensando e entendendo de outra forma. Bom, a nível de nossos sentimentos, nós precisamos pensar em termos de condutas, ações e comportamento, que seriam aí
fortemente influenciados pelas condições em que vivemos. Isso fala de modus vivendi. O que seria o modus vivendi? Seria a maneira peculiar em que as pessoas vivem em sociedade. Ou, para a gente entender um pouquinho, seria a filosofia de vida de um grupo de pessoas ou de um indivíduo, né? Isso aí inclui a nossa família, a classe social, o grupo social onde a gente vive, a escola, a religião, né? Por exemplo, o ambiente de trabalho, as pessoas que fazem parte de uma carreira política ou militar, ou um grupo, né, mais homogêneo dentro de um coletivo, né? Por exemplo, grupo de advogados, grupos de juízes, enfim, dependendo aí desse ambiente de trabalho ou ciclo de amizade e as circunstâncias que vão nortear esse grupo, né, ou vamos dizer assim, a maneira desse grupo viver, a gente vai ter mais explicitamente essa questão ética aparecendo, né, de uma maneira mais palpável. Vamos adiante da nossa aula. Bom, dentro dessa ética profissional, a gente precisa pensar que somos formados pelos costumes de nossa sociedade. O que quer dizer isso? A sociedade, quando vive de maneira coletiva, ela constrói um modus vivendi. Ela constrói costumes. O que seria costumes? Seriam condutas, seriam atitudes, seriam falas, seriam procedimentos, seriam ações que se repetem ao longo do tempo e do espaço e que vão dizer que essa ou aquela sociedade tem um costume, tem uma maneira peculiar de viver e de se conduzir. Esses costumes, eles vêm o quê? Nos educar para respeitarmos e reproduzirmos os nossos valores propostos, né, por essa sociedade. Então, de maneira geral, né, a ética vem trabalhar os costumes que vão se apresentar de forma repetitiva e que vai moldar, né, esse conjunto, vai moldar o conjunto ético de um grupo ou de uma sociedade, de um povo e também de uma nação. Vamos lá. Falando agora de psicanálise, a psicanálise mostra que somos resultado e expressão de nossa história de vida. Então, de uma maneira geral, o que a psicanálise está dizendo? A psicanálise está dizendo, para mim e para você, que, na verdade, aí, a psicanálise ela vem mostrar que aqueles costumes produzidos, aquelas repetições, né, de usos e costumes, elas vão o quê? Trazer uma representação, vai nos mostrar um resultado da nossa expressão de vida, e aí essa expressão de vida ao longo do tempo, ela se torna uma coisa chamada história de vida. Quer dizer, costumes em sociedade que, de uma maneira ou de outra, nos educaram, né, esses costumes, nos educa, eles o quê? Eles demonstram uma expressão de vida que, uma vez registrado ao longo do tempo, vai ser denominado história de vida de um indivíduo, de um povo ou de uma nação. Em outras palavras, de uma sociedade. Vamos lá? Então, o sujeito ético aí, a pessoa só pode existir se for consciente de si e dos outros. Quer dizer, ela precisa acreditar e entender na sua existência e também na existência das pessoas que estão à sua volta. E ser dotado aí de uma coisa chamada vontade, capacidade para controlar e orientar desejos, lembra lá do início que a gente estava falando? Impulsos, né?
tendências, sentimentos e capacidade para deliberar e decidir se responsável, né, para ser responsável e também ser livre. Livre de quê? Livre no agir, livre no pensar, livre nas suas ações, tendo como parâmetro, né, as normas, os preceitos e aqueles costumes que formularam todo um contexto de história de vida de uma sociedade. Tá bom, galera? Ela acaba estando dentro de um conjunto cultural
que envolve uma sociedade. Gente, ainda falando sobre a ética aqui, eu queria que você acompanhasse comigo o texto que diz assim, que a ética ela vem trabalhar um termo que necessita ter, na verdade, uma maneira correta de ser empregado, porque, quando eu falei anteriormente, muitas das vezes a pessoa usa essa palavra ética, esse termo ética, de forma inadequada. Quer dizer, quando a gente está falando de moral, quando a gente está falando de um conjunto de princípios, as pessoas estão falando de comportamento. Né? Um exemplo, fulano não tem ética na hora de falar e tudo mais. Quer dizer, a gente está falando de comportamento, educação, e aqui nós estamos falando de princípios, né, que norteiam uma maneira da pessoa viver bem consigo próprio e com as outras pessoas que estão vivendo com ela em sociedade. Então aí está falando de conjunto moral, regras e princípios que vão nortear esse comportamento, a maneira da pessoa agir em sociedade. Quando a gente fala aqui de princípios, de normas, de regras, a gente não está falando aqui de atitudes comportamentais, né, como a gente às vezes erra em nortear, erra em denominar ou nominar a ética como simplesmente um comportamento, né, ou então uma falta de educação, corriqueiramente falando. A gente está falando aqui que esse princípio que norteia essas regras, essas práticas, elas estão no âmbito das ideias e dos conceitos. Por isso, a gente vai usar aqui conjunto de princípios, né? Conjunto de princípios, e que tem a ver, sim, com moral. Mas a gente precisa entender e diferenciar moral enquanto moral, né? E ética, né? Que usa a moral como ferramenta, como instrumento, como veículo de se expressar em meio à sociedade, em cada um dos indivíduos. No campo profissional, é comum o uso da ética, mas esta ética vem sempre com o objetivo de salvaguardar a posição de um profissional desonesto. Ou, né, vamos dizer assim, o que quer dizer aqui? Que a ética no campo profissional quer dizer o seguinte, são princípios que todo profissional precisa observar para que ele não tenha nenhum problema ético no seu proceder, no seu agir, na sua atividade laboral, para que a sua atividade, para que o exercício da sua atividade, para que a sua expressão enquanto um profissional não venha quebrar código de ética, princípios éticos que norteiam uma maneira peculiar e saudável de uma sociedade ou da sociedade aonde ele vive. Então, aqui, ou salvaguardar a posição de um profissional desonesto ou corrupto que não sabe fazer o seu trabalho, causando prejuízo para os outros e muitas vezes levando até a morte muitas vidas humanas. Então, a gente vê acontecer muito isso, ou a gente tem uma ideia mais fácil de compreender isso aí, quando você encontra médicos que quebram a ética profissional, seja de uma conduta moral, seja de uma conduta, vamos dizer assim, de uma conduta de assédio moral, né? Ou simplesmente por exemplo, exercer a profissão de forma ilegal
exercer a profissão de forma inadequada e aí quebrando os princípios da ética que norteiam o exercício da sua profissão. Então, por exemplo, muitos casos de médicos que abusaram de pacientes, abusaram de várias maneiras, pacientes, abusaram sexualmente, abusaram de forma emocional, psicológica, né? Então, há muitos casos disso. E na parte da medicina, de uma maneira geral, tem as questões éticas, procedimentos cirúrgicos inadequados, tratamentos inadequados, quer dizer, médicos burlando, né, profissionais burlando os princípios que norteiam o exercício profissional, o exercício da sua profissão. Na área da psicanálise, tem eclodido no Brasil vários casos de exercício ilegal ou quebrando a ética profissional, né, na atuação do psicanalista de uma forma geral. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já aconteceu alguns casos de profissionais da psicanálise serem denunciados na polícia por exercício ilegal, por assédio sexual, assédio moral, assédio psicológico, manipulação dos pacientes e uma série de outras questões que o profissional da psicanálise ou o profissional de uma maneira geral, ele deverá ter um entendimento da maneira como ele deve se portar, como ele deve agir no exercício da sua profissão, para que não venha ferir ou quebrar os princípios da ética profissional. Você que é nosso aluno, precisa depois falar na secretaria, porque nós vamos ter um código de ética profissional para os nossos alunos, para os nossos ex-alunos, nortearem o exercício da profissão a partir de um parâmetro ético, né, que vai balizar, que vai ajudar você, na hora que você se tornar um psicanalista, a exercer a psicanálise com segurança, com respeito e, acima de tudo, com uma ética profissional capaz de nortear e colocar você numa posição profissional adequada para você exercer a psicanálise. Esse código, esses princípios vão salvaguardar você justamente no exercício profissional, no exercício da carreira de psicanalista. Tá bom, galera? Vamos lá. Nós falamos uma introdução aqui para a gente poder entender historicamente a história da ética de uma maneira filosófica. Falamos sobre ética e agora vamos falar sobre ética e psicanálise. Então, guarde isso aí, fique atento, por quê? Em sua versão tradicional, a ética, enquanto um ramo da filosofia, dá-se como missão, né, o pensar, o que devemos fazer por ser ou por fazer o que é certo ou errado. O que devemos fazer por ser o certo, ou o que é certo, o que é errado. Toda regra moral encontra-se seu limite em algo do tipo: por que é assim que é? Por que isso é assim? Por que deve ser dessa maneira? Por que tem que ser assim? Né? Então, são perguntas e que a resposta ela fica mais no âmbito ou no crivo filosófico do entendimento do que no âmbito teórico, né? Propriamente dito. Então, a ética, portanto, é o julgamento do caráter moral de uma determinada pessoa, de um determinado indivíduo, que é algo subjetivo. Você não vai dizer, porque não, é algo subjetivo
E aí você vai, né, ao longo do tempo, descortinando isso. Então, a ética e a psicanálise. A psicanálise, ela vem apoiar na sua clínica, na sua atuação, no seu atendimento, a constatação de que cada homem, por menos que admita, é sempre um pequeno filósofo ético, prestando conta, de algum modo, a princípios diante dos quais ele falha e acerta. Então, acrescenta que cada homem procura disfarçar de si o fato de que, em última análise, não há como justificar inteiramente as suas ações morais. Quer dizer, sempre vai dar uma escorregada, vai ter uma dificuldade. Na verdade, o homem não pode nem justificar as suas ações morais virtuosas, né? Quanto mais as suas ações morais inadequadas ou fora dos princípios da ética. E assim justificá-las. Inteiramente seria como encontrar justificativa última que afirmamos a propósito das éticas dos filósofos ser o quê? Algo impossível. Né? Então, na verdade, é como você procurar algo que você nunca vai encontrar. É como se você pudesse tentar atingir um objetivo sabendo que você não vai conseguir atingir. Na verdade, você vai dar uma disfarçada, você vai tentar encontrar ali uma desculpa, porém, nunca vai ser pleno.